Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento de jogatina. E aí, como é que estamos? Tudo certinho? Tudo na paz? Você quer um abraço? Curte o canal lá, fazendo um favor, se inscreva. Muito obrigado. E hoje, vamos falar da ansiedade e o mapa mental. E um dos primeiros passos para a gente realmente mudar, para termos uma mudança verdadeira, internamente falando, né, mudar o nosso interior seria a autoobservação. Porque a humanidade, no estado atual, ela vive em uma espécie de dormência racional. O que é isso? O modo automático de existência que fazemos as coisas. É o modo automático. A gente vive no modo automático, sendo comandado pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, sem ter uma noção do que estamos fazendo realmente. Então, a gente não tem a noção do que, como a gente faz essas escolhas, nossas escolhas, como nós tomamos as decisões e como nós agimos sem questionar. Apenas acreditamos em nossos pensamentos e, como resultado, muitas das vezes as nossas escolhas, elas vão gerar angústia, vão gerar sofrimento. Então, outras vezes, damos tanta atenção ao que pensamos, muitas das vezes, né? Damos muita atenção com o que a gente pensa, que nós acabamos nos afundando em um turbilhão de aflição interna. Isso não é legal, não é? É claro que todos passamos por situações difíceis, algumas realmente pesadas, mas como depositamos o peso emocional sobre essas situações é que determina como estaremos internamente. Então, como a gente deposita esse peso emocional de uma situação é como a gente fica internamente. Se acontece algo externo que nós damos muita atenção, a gente vai ser influenciado, vai gerar sofrimento, ansiedade, estresse. Por exemplo, quando a gente briga com alguém, se deixarmos nossos pensamentos se tornarem tóxicos para nós, essa situação pode levar dias até ser resolvida. A mente permanece em conflito, fica alimentando ideias, fica pensando ideias repetitivas e a paz interior que poderia ter, que poderia abrir um espaço para a solução, ela simplesmente desaparece. A gente fica sem a paz interior, fica sem a sanidade mental e sem controle emocional. Porque a gente deixa aquelas ideias repetitivas atingir e influenciar a maneira na qual a gente pensa. Então, se nós culpamos a nós mesmos, culpar o outro, culpar o cônjuge, culpar o trabalho, culpar o mundo inteiro, não resolve o problema. Pelo contrário, não. Ele só amplia o sofrimento. Então, deixa eu repetir aqui. Se você culpa a si mesmo, fica culpando o outro, fica julgando o outro, fica julgando o trabalho, as pessoas do trabalho, fica julgando o mundo, isso não vai resolver o problema na qual está passando. Se ficar só comentando, só pensando nisso, não vai resolver o problema. Não vai gerar uma solução. Vai fazer com que a gente decaia, entre num ciclo que nós não conseguimos mais viver, não conseguimos mais caminhar e ter uma razão de viver. E vai chegar um momento que a gente vai deprimir. Quanto mais a gente deposita essas ideias negativas em nossa mente, ficamos recogitando essas ideias repetitivas e nocivas para nós próprios. O problema existe, realmente existe. Pessoas erram, pessoas cometem erros, cometem equívocos, porém você vai deixar com que toda essa problema mental de outras pessoas altere o jeito, a forma como na qual você se comporta.
e como você vive, você vai deixar com que o externo afete você, com que as ações de outras pessoas influenciem a tua vida a ponto de você desanimar e parar de viver? Pensa, reflita. Hum, É muito, é muito fácil a gente entrar nesses pensamentos de julgamento. Então, reforçando aqui, pensar repetitivamente sobre algo vai mudar alguma coisa? Ver o erro do outro vai me ajudar a resolver o conflito? Ou será mais útil buscar uma maneira consciente de lidar com o problema? Muitas das vezes nós irritamos, ficamos ansiosos sem perceber o porquê. No livro Desconstruindo a Ansiedade, esse livro aqui, que é o livro que eu estou lendo aqui para tirar muitas informações dessa série de vídeos sobre ansiedade, esse livro aqui ele dá uma ideia bem legal, que o comportamento humano ele segue um ciclo composto por 3 etapas: gatilho, comportamento e recompensa. Então, o gatilho ele seria o que desperta a reação, o gatilho. O comportamento é a ação que tomamos em resposta, e a recompensa é o que obtemos com essa ação. Então, que nem sempre é algo benéfico para nós, mas naquele momento o cérebro ele registra como algo prazeroso ou reconfortante. Por exemplo, se uma pessoa ela teve um dia ruim e decidiu ir para uma festa, onde ela bebeu, fumou, depois ela se sentiu muito bem relaxada. Então, o cérebro ele criou as seguintes associações: gatilho, dia ruim; comportamento, beber e fumar; e sensação de relaxamento é a recompensa. Então, gatilho, ele já teve um dia ruim; comportamento, ele bebeu e fumou; e como recompensa, ele se sentiu muito bem, ele se sentiu relaxado. E a partir daí, toda vez que ele tiver um dia difícil, essa pessoa ela vai ter uma vontade de repetir o comportamento, porque o cérebro ele aprendeu que é essa forma de aliviar o desconforto, o estresse, a ansiedade. Esse ciclo, quando repetitivo, ele se transforma em vício. Se a gente ficar repetindo isso, pode gerar um vício, nesse caso ali, do alcoolismo, do tabagismo. Mas esse mesmo comportamento ele pode gerar novos conflitos. Por exemplo, após beber, essa mesma pessoa ela vai chegar em casa e vai ter uma discussão, a discurso com o parceiro, que desaprova a situação, ele não aprova que beber seria a melhor escolha para estar bem. Então, o gatilho de é ruim, o comportamento é beber, né, na festa, tal, ou num barzinho, bar da esquina, e resultado, a briga. Então, algo que era para ser o comportamento, que era beber, era para trazer algo de bom, ele gerou o quê? Ele gerou uma briga conjugal. O que acontece quando gerou a briga? Gerou um dia ruim. Daí, como a pessoa teve um dia ruim, ele vai sentir de novo a vontade, o comportamento de beber. Pode ter vontade de beber, voltar a beber. Vai chegar em casa, vai ter uma briga de novo com um parceiro, com a parceira. E vai ficar nesse loop, as semanas assim. O único momento que ele vai poder relaxar é quando ele estiver bebendo com os amigos, bebendo no bar. Então perceba como esse padrão ele se repete. Como um comportamento aparentemente simples, ele pode desencadear uma sequência de sofrimento. Então ele pode trazer o sofrimento. Então uma coisa que é simples, ela pode trazer um sofrimento.
Quando a gente faz uma análise interna, faz com que nós ajudamos a nós mesmos a trazer os atos que a gente faz, o nosso comportamento à luz da nossa consciência. E perceber que muitas das vezes aquilo que a gente considera inofensivo pode estar nos afastando da verdadeira paz, da felicidade. E todos buscam a felicidade, não é? Quando a gente observa como a gente reage, quando damos o primeiro passo rumo a uma vida mais equilibrada. Então, livre das preocupações excessivas, livre da manipulação mental que a gente mesmo faz em nós mesmos, que vai nascer da inconsciência. Então a gente fica livre disso quando a gente faz essa análise interna, começa a pensar realmente como a gente se comporta. Nossa, depois de um conflito lá, por que aconteceu esse conflito? Como que gerou esse conflito? Por que eu me comportei daquela forma? Muitas das vezes eu me pego numa situação em que eu fico pensando, peraí, por que eu fiz isso? Ah, aconteceu uma situação em que eu agi de uma forma errônea. Que eu falei o que não devia ter falado, num tom de voz que eu não deveria ter falado, de uma maneira que eu não devia ter feito. E eu fico pensando, poxa, por que eu fiz isso? E a gente começa a perceber. Então, essa é a base. Repetindo, gatilho, comportamento e recompensa. Gatilho, comportamento e recompensa. O que está gerando esse gatilho? Como é o comportamento que a gente vai, o que a gente vai agir, como que a gente vai reagir a esse gatilho? E a recompensa, o que o nosso cérebro ganha. Uhum. Então, e a gente pode alterar a recompensa como resultado também. O gatilho, teve um gatilho, nosso comportamento, como que a gente se comportou, e o resultado, o que aconteceu depois disso. E aos poucos a gente vai melhorando a si mesmo. E que você possa melhorar cada vez mais. Melhorar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E realmente você vai olhar para si mesmo e perceber que você pode se tornar uma pessoa melhor e perceber que você pode ser consciente de seus atos. E não somente uma pessoa que fica pensando só no outro, o que o outro faz, o que o outro age, e não olha a si mesmo, e não melhora a si mesmo. Beleza? E que você possa olhar para si mesmo cada vez mais e que você possa curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho aí. Ajuda o canal fazendo um favor. Muito obrigado. E uma perguntinha final antes de terminar a nossa conversa aqui. Você quer um abraço? E é isso, muito obrigado e até a próxima.